Fala pessoal, beleza? Vamos lá com mais um E aí deu norma, né? Finalmente, né? Finalmente chegou o tão dia aí esperado por todos, principalmente por mim, né? Fazer um E aí deu norma. Já gravei outros E aí deu norma que efetivamente a norma saiu, né? Mas dessa vez ainda é mais especial porque saiu num torneio que eu era organizador, né? Então, todos os bastidores, né, para poder convidar os atletas, né, alguns se inscrevem por conta própria, né, que foi o caso desse jogador em específico que fez a norma, né. Então, tem de tudo, né. Tem jogadores que tem que convidar, tem jogador que você tem que convidar e ainda, né, tem questão de cachê, questão de ajudar também aeroporto, etc, etc, né? E esse jogador, né, que eu vou falar para vocês aqui, que conseguiu a norma, ele é de São Paulo, jogou o torneio em casa, né? A gente sabe que São Paulo é muito grande, né? Mas a pessoa teve todo um deslocamento aí todos os dias, mas dormiu em casa, etc, né? Jogou o torneio. Então, se inscreveu, né? Claro que eu convido o mundo todo para participar, né? Mas cada um se inscreve por conta aí, né? Então foi o caso dele. E, e a gente vai ver aqui, tá? Outros jogadores também que ficaram naquela, será que eu consegui? Será que não, né? E eu vou mostrar para vocês também, beleza? Então vamos aqui para a classificação. Classificação final, o campeão foi o Fabiano Zamora, da Venezuela, fez 7,5, né? Incontestável, né? Não precisou dividir critério de empate com ninguém. Depois a gente teve aqui um pelotão de 7 e um pelotão de 6,5, né? Basicamente foi quem fecharam aqui o top 10, né? Bom, jogadores, né, que chamaram a atenção aqui durante o torneio pela questão das bandeiras, jogar com os mestres e tudo mais. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Tem aqui o caso do Ferrari. O Ferrari tem 2,100 atualmente e ele ganhou 105 pontos, né? Então, o Ferrari chamou atenção logo no começo do torneio com os resultados e já também atingindo as bandeiras, tá? Teve um rate performance de 2,317. Esse é o rate performance bruto, né? Ainda tem um ajuste que pode ser aplicado. Vamos entrar aqui no caso do Ferrari. Então, aqui o Ferrari, ele tem espaço para fazer um ajuste nesse primeiro jogador, né? Então, pela regra, esse jogador aqui pode subir o rate para 2050, né? São cerca de 200 pontos. Como são 9 atletas, vai impactar aí uns 20 alguma coisinha na performance, tá? Então, ele vai fechar uma performance aqui de 2,340, tá? Algo assim. Bom, a performance dele não é suficiente para mestre internacional, ficaria ainda faltando 110 pontos, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Para ter 2,450, faltando 110 pontos, a gente tem 9 atletas, né? Então, para faltar uma média de 110, faltou 900 pontos, né? E esses 900 pontos teriam que ser distribuídos aqui, né? Se eu não errei a conta, é isso, né? 2,350, é isso mesmo, né? Ele teria que ter feito 900 pontos a mais aqui, de média, isso seria uma situação, tá? Ou ele teria que ter feito mais pontos, atrelado à média também. Então, por exemplo, ele... Quer ver, já vou até tirar a prova aqui. Ele jogou 2,186 na última, né? Eu tenho a tabelinha dele aqui. Deixa eu só ver aqui o negócio para ele. Ele jogou com 2 e pouco aqui na última, né? Ah, não, em relação à pontuação parece que tá ok, né? Deixa eu ver aqui. 276. 276. Ah, não, ficou um pouquinho abaixo mesmo. FG12, né? Tá. Deixa eu só ver um negócio. G12. Tá. Não, beleza. Então, o que acontece? A média do Ferrari
foi 2,170, né? Ele precisava de 2,230, então a gente está falando de 50 pontos. Aí 50 vezes 9, 450. Então ele precisaria de mais 450 pontos. Ele poderia jogar com um cara de 2,600 na última, né? Seria uma matemática aqui, possível, né? Ou ele poderia ter outros jogadores com mais rate, né? Então, por exemplo, aqui a Joana, 1900, poderia ter 2,100, já vai 200 pontos aqui, né? Esses jogadores aqui de 2,200 poderiam ter 2,300, e vai 100 aqui, 50 aqui, enfim, né? Ele precisaria ter feito dos 900 pontos, né, que estão faltando para o performance, poderiam ter vindo 400 pontos através dos próprios jogadores, tivesse um rate maior do que eles têm, né? E como ele fez 6,5, se ele tivesse feito 7 ou 7,5, o DP, né, que é o que a gente chama aqui na tabela. Então, por exemplo, quando ele fez 6,5, ele somou 166 de DP. Mas se ele fizesse 7,5, já somaria 270, né? Então, um ponto na tabela DP dá praticamente 110 pontos na média, né? Então, olha a diferença, a importância que é o fazer os pontos também, não só a média, né? Então, quando eu estou falando aqui de um ponto a mais no torneio, claro que tem dificuldade de fazer o ponto, né? Mas assim, olha que loucura, né? Um ponto significa praticamente 900 na performance, né? 900 na média, quer dizer. Porque eu vou aumentar 100 pontos na soma para poder atingir a performance. E a gente sabe que 100 pontos, eles são obtidos através de 900 pontos de rating. Olha que loucura, né? Então, o atleta pode ter uma média ok, de 2,230, né? Mas se ele faz o ponto a mais no torneio, 7,5, faz 8 e 9, né? Os números começam a aumentar aqui com bastante força, né? E já é o número final, lá na rede performance, né? Então não tem que multiplicar por 9, que seriam os jogadores. Então, os jogadores, eles vão gerar uma média, por isso que eu falo que o impacto do jogador, ele ainda vai ser ainda somado ao montante para poder fazer média. Então, você só utiliza 1/9, né, do rate do jogador de fato. Beleza? Então, esses dois parâmetros, é você ter uma média boa de rate dos adversários, mas também fazer os pontos em cima dos adversários, né? Não é fácil, galera, não é fácil. Mas beleza, então o que aconteceu aqui no caso do Ferrari, né? Ele jogou com o Tsuboi a última, né? Mais um brasileiro aqui, né? E aí, assim, ele não conseguiu, né, atingir o título, né, a norma de MI, por alguns fatores, tá? Então, ele não alcançou a média, deu 2,170, ele precisaria de 2,230, né? Como eu falei para vocês, teria que enfrentar um 2,600 na última, tá? Não tinha esse jogador no torneio. Ele, para a norma de MI, né, ele precisaria jogar com 3 MIs, então ele não jogou só com 2 MIs, tá? E aí eu tinha feito até uma brincadeira lá com o pessoal, né, que o Ferrari conseguiria outras normas, né? Então, no caso aqui, ele jogou com uma WGM, né? Então, ele consegue, né, cumprir o requisito para a obtenção de títulos inferiores aqui, né? No caso, WGM e WIM, né? Então, para WGM, o ajuste é menor um pouquinho, 2.000, né? Eu não coloquei o ajuste para WMI, mas eu acho que 1950, eu acho. Então, ele teria aqui 2.000 e a média 2.167 e a média da WGM é 2.180, tá? Então ele não teria a média ainda para a WGM, que é uma dos títulos aí, né, que a gente tem Julia Lateral, Júlia Boredo, Catier, né, buscando, né, conseguir essas normas aí. Mas mesmo nesse torneio aqui o Ferrari não teria, né, no caso se fosse uma das meninas jogando exatamente essas mesmas partidas, não iria atingir, né?
e o rate performance WGM é 2.400. O Ferrari fez 6,5, deu 2.333. Nesse exemplo aqui, né, no caso, teria que ter feito 7,5 e 9, praticamente. Teria que ganhar o torneio, né, enfrentando esses adversários aqui para poder fazer uma norma de WGM, tá? Mas a norma de WIM, né, que é 1950, o ajuste, né? O rating médio eu acho que é 250, então ele teria com o ajuste feito mais do que 250 de média e WIM 250 de performance, né? Ele teve 2.328, então conseguiria uma norma de WIM, tá? Então tem os requisitos todos aqui para a norma de WIM, que é a mestre internacional feminino. O único requisito que ele não tem é ser mulher, né? E aí ele não consegue solicitar essa norma aqui por esse pequeno detalhe, tá? Bom, outro jogador que se destacou foi o Navarro, né? Cadê ele aqui? Aqui, né? O Navarro tem 1845, né? Note que como é que fala? Um estranho aqui no meio, né? Jogadores até 20º alguma coisa, né? Todos acima de 2.000, na verdade, todos acima de 2.100, né? Não tem ninguém aqui. Ah, tem um aqui de 2040, mas a grande maioria 2.100 mais, né? Então, o Lucas conseguiu alcançar essa posição aqui. Foi um feito extraordinário, né? E note que ele ganhou 217 pontos, né? Isso vai colocar ele com 2060, alguma coisa assim, na próxima lista, tá? Vamos ver aqui o torneio do Navarro. Do Navarro eu não... Ah, eu fiz aqui para ele também, né? Ah, do Navarro é legal também, vamos dar uma olhada, ó. O Navarro, então tá aqui, né, os jogadores, né, que ele enfrentou, mas aí vamos ver aqui já no Excel, mais fácil. Em relação aos titulados, né? Então o Navarro, ele jogou com 2 MI, né? E ele precisava jogar com 5 title holders, né? Vou colocar aqui em azul. Aqui tem 4. Acabei pintando ali também, mas tudo bem. E na quinta rodada, né, ele precisaria enfrentar um mestre internacional para poder cumprir os requisitos, né? Aí ele enfrentou o Caio Angélico, né? Deixa eu colocar o Caio lá. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se dá certo. Tá. Então vou colocar o Caio aqui. Beleza. Aí ele enfrentou o Caio, né? Aí o que aconteceu aqui no caso do Lucas, né? Ele ficou pendente do quinto titulado, né? Que a gente chama de title holder, que é mestre feed para cima, tá? Mestre nacional não conta, tá? Então ficou faltando um quinto titulado. No caso aqui teria que ser um mestre internacional, né? E a Fiorella, no caso, ela também é WIM, né? Então, se ele joga aqui com o Mestre Feed ou uma WFM, alguma coisa assim, ele cumpriria os 5, né? E teria 3 jogadores que são do título Mestre Internacional Feminino ou Superior, né? Então, também estaria disputando o título de Mestre Internacional Feminino, né? Melhor coisa que ele poderia disputar aqui, no caso do Mestre Feed, ou se ele enfrentasse um GM, um Mestre Internacional, ele estaria disputando o título de mestre internacional absoluto, né? Em relação à média, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Acho que eu copiei do 2088. Tá misturado aqui os valores, né? Qual que é o valor real, na verdade? 28. Ah, tá, porque tá o título... Esse aqui é o internacional e esse aqui é o nacional. Tá. Bom, o que dá para fazer de ajuste, né? Vamos imaginar um cenário que o Lucas, né, estava disputando o mestre internacional. Então, ele pode ajustar até 2050, que é autorizado. Só que todos os jogadores têm mais de 2050, então ele não tem ajuste disponível, tá? Ele tem que usar as ferramentas que ele tem aqui mesmo.
Se ele fosse querer uma norma de GM, aí ele poderia subir esse jogador para 2.200, tá? Mas claramente não seria suficiente, né? Porque o grande mestre precisa ter 2.380, né? Então ficaria bem difícil. Bom, ficou difícil até mesmo aqui para a norma de mestre internacional, porque ele precisaria ter 2.230 de média, ele teve 2.190, então ficou faltando 40 pontos de média, que equivale a 360 pontos, né, de rating. Então vamos imaginar que os adversários teriam que ter 360 pontos, tá? Não vamos colocar o peso tudo no último, né, que seria 2.600. Mas esse aqui poderia ter 60 a mais, esses 80 a mais, 40 a mais, e aí, no total, os jogadores poderiam ter uma média aí maior, né? Basicamente, essa aqui é a matemática da coisa, tá? Né? Ou no caso aqui, se o Lucas tivesse feito 7,5, né? Olha aqui como é que ele ficaria aqui, ó. 2,463, tá? Então teria que ser um misto, ou na verdade, assim, o mais natural para que ele cumpra todos os requisitos mesmo, né? É que ele tivesse essa média, né, de pontos dos jogadores e fizesse pelo menos meio ponto a mais, né? Aí ele estaria se enquadrando aí para poder obter a sua primeira norma, né? Mas muito legal no caso aqui do Navarro, porque ele rompeu pela primeira vez os 2.000 de rate, né? Que pode ser um requisito, né? Que ele pode usar esse requisito para solicitar um candidato a mestre mais para frente, né? Então, ele ter rompido essa barreira dos 2.000 foi bem importante. Eu não lembro se o Navarro já é mestre nacional ou se eu não coloquei mestre nacional, ou se ele ainda vai pedir mestre nacional, mas com esse resultado ele já pode pedir o título de mestre nacional, tá? No caso do Navarro. E o do Ferrari eu não falei, mas o Ferrari como 2.100, ganhou mais 100 e 2.200, né? Então ele pode pedir o título de candidato a mestre internacional, né? Que é o título da FIDE, beleza? Bom, então esses eram dois resultados que chamaram bastante atenção, né? Teve outros destaques também, mas a gente pode dar uma olhada aqui sempre no rate performance, já dá para ter uma ideia, né? O Maverick também jogou um bom torneio, 2.300 de média, ainda ficou faltando aí para conseguir norma. O Thiago Sobreira também, do Rio, 2.200, né? E tudo mais. Bom, no geral, assim, não teve outros jogadores assim que foi algo que chamasse tanta atenção, né? As meninas aqui, no caso, só a Fiorella, né, que pode tentar um título de WGM, que ainda não tem, né? As outras já são WGM, elas teriam que tentar um título de mestre internacional, né? Então elas ficaram bem abaixo aqui, não conseguem ainda, né? A Clara Dias, ela já tem os requisitos para pedir o título de candidata a mestre feminino, mas ela não pediu ainda, provavelmente ela não tem interesse, né? Ela já é mestre nacional. E ela está somando 80 pontos aqui. Ela está ficando a 40 pontos, né? 35 mais precisamente, do título de mestre FIDE feminino, né? Aqui eu já acho que pode ser um título que ela deve estar buscando. Então, fica faltando aí 35 pontos, né, dessa linha para ela poder pedir o título internacional também, tá? E antes de ir para a norma, né, eu vou só mostrar aqui no caso do Zamora, né? O Zamora, ele fez 2.444 de performance, deve ter ficado muito perto de uma performance de mestre internacional, mas chovendo molhado, né? Porque ele já é mestre internacional, então assim, não que ele esteja buscando isso, mas ele jogou tal qual um mestre internacional, então é uma coisa que relativamente é interessante, né, a gente observar, né? Um GM, quando faz uma norma de GM, um mestre internacional, quando faz uma norma de mestre internacional, mostra que está no caminho certo, né, vamos dizer assim, beleza? Mas no caso aqui dele, ele não cumpriria o requisito porque ele não enfrentou 3 mestres internacionais. Beleza?
Bom, mas sem mais delongas, vamos entrar aqui, Marcos Vinícius Torsani Pires, né? Ele que é o nosso destaque aí do vídeo, tá? Primeira norma efetiva no Sampa, né? Eu falo para o pessoal, a pessoa fala, nossa, mas é a primeira vez, né? Primeira norma. Sim, é a primeira norma, porque o que acontece? Nos outros torneios, a gente teve casos parecidos, como eu estava falando do Ferrari e do Navarro, né? A gente tinha, por exemplo, o FIA, grande mestre, fez uma norma de GM, né? A gente tinha, sei lá, um mestre internacional fazia norma de mestre internacional, né? Então, assim, eram títulos sobre títulos, né? Então, assim, passou despercebido, né? A gente não fez nenhuma propaganda, assim, muito gigante em pessoas que conquistavam o título já tendo o título, né? E então, assim, realmente para quem precisava do título e conseguiu, né? Foi o Torsani, né? Então, o Torsani que conseguiu efetivamente e faz sentido para ele solicitar o título, tá? Então, a gente vai ver aqui na íntegra, né? Por que o Torsani conseguiu, né? Se vocês notarem aqui, 2.440 de performance, por que ele conseguiu e quais ajustes foram feitos para isso, tá? Eu tenho falado aqui para vocês, né, que um jeito de você aumentar a performance em 10 pontos, por exemplo, eu teria que ter 90 pontos de rating e a um desses jogadores para poder ganhar 10 na média, né? Então, eu tenho 90 pontos, divido por 9 jogadores, eu tenho 10 pontos a mais de média, tá? Ou se o Torsani fizesse meio ponto a mais, ele teria a média também superior, aí, equivalente a 400 pontos de rating, né? Então, olha como é que ele pode ir usando, tá? Mas vamos ver aqui os requisitos no meu Excel, né? Que eu preparei aqui. Então, se a gente olhar aqui na tabela do Torsani, tá? Logo já dá para ver a questão do ajuste, né? Então, o jogador aqui, se algum jogador não tiver 2050, eu posso ajustar. Foi o caso da primeira rodada, que o meu xará aqui, o Eric, ele teve um ajuste de rate. E aí ele foi de 96, de 66 para 2050, tá? E aí como que é feito isso? Eu somo aqui, né, os nove jogadores, e note que quando eu faço o ajuste, esse número aumenta aqui, ó, para 20 mil pontos, né? Então, se eu pegar aqui a coluna G, né? Eu vou ter os incríveis 2.229,66, né? E esse número é abaixo dos 2.230, né? Que é solicitado, né? Mas note que pela FIDE, né? E na verdade matemática comum, né? Toda vez que você tem um 0,5 é arredondado para cima, tá? Então, acho que dá até para fazer aqui, né? Esse Excel online aqui eu não sei mexer direito, mas deixa eu ver aqui, editar. Tem aqui o número, acho que eu consigo colocar redondo, né? Cadê aqui? Vou colocar tipo moeda arredondada, só para efeito aqui. Olha lá, deu 2.230, né? Então, enfim, a própria FIDE, ela autoriza, né, que qualquer coisa que der 0,5 arredonda para cima. Então, tá dentro da regra, tá? E para vocês terem uma noção do impacto disso, para a gente aumentar esse 0,33 aqui, é equivalente a 3 pontos, tá? Então, por exemplo, eu pego um jogador aqui, ó, 2.137. Se esse jogador tivesse 2.190, já daria o valor exato. Tá? Então, assim, mínimo do mínimo, né? 3 pontos de rate aí. Então, tá dentro da regra. Então, aqui foi um requisito alcançado. Vamos colocar aqui de rosa. Beleza? Feito 7 pontos em 9, que foi o ponto que ele alcançou os 2.450, que também era um requisito obrigatório, né, para performance. Beleza? Ele teria que jogar com no mínimo 2 estrangeiros, né? 2 países diferentes, além do Brasil. Então ele jogou aqui, logo rápido, jogou Venezuela e Bolívia, né? Cumpriu os requisitos também.
E ele poderia jogar no máximo com 5 brasileiros. Aí ele jogou com 3, mais um, 4. Também ficou igual ou inferior a 5. Beleza. Tá? E ele acabou completando, né, os jogadores tudo com estrangeiro, né? Então, em relação à bandeira, sobrou aqui, né? Ele precisava de 2 países, ele enfrentou 4 países diferentes, né? E teria que ser no máximo 5 brasileiros, ele enfrentou 4 brasileiros. Beleza? Em relação à mestre internacional, ele precisaria enfrentar 3. Aí ele enfrentou os 3. E ele precisaria que desses 9 jogadores, no mínimo 5 fossem title holders. Então ele já tem os 3 internacionais e ele enfrentou 2 mestre feed. Né? Então aqui ele simplesmente cumpriu todos os requisitos, tá? Não ficou faltando nada. Né? Até porque se ficasse faltando alguma coisa, não teria validade o título, né? Ele precisa cumprir todos os requisitos, tá? Então, uma pincelada aqui, realmente os requisitos foram cumpridos, tá? E aí, por fim, a gente gerou uma norma para ele, né? E ela sai um documento, né? Vou mostrar o documento aqui para vocês na íntegra, né? Alguns o Ed me mandou por e-mail, né? Para a gente poder imprimir. E alguns viram as fotos, né? Do Torciani segurando a norma e tudo mais. E aqui vai o documento em si, né? Então aqui tem o nome dele, né? Acabou não saindo aqui o clicado, né? Mas aí seria essa bolinha aqui de mestre internacional. A gente tinha como árbitro-chefe, né, o Ed Rosas, né? Precisa ser mestre, árbitro feed ou internacional, né? Então poderia ser eu ou o Ed Rosas assinando, né? O Ed Rosas assinou. O torneio foi jogado com 90 mais 30. Tivemos aí um total de 15 federações. Então, não são 15 estrangeiros, são 15 federações diferentes, tá, gente? Bem legal o número. Aqui tá falando que o número de jogadores que não são aplicado da federação 5, né? Então ele teria que ser 4. Ele conseguiu jogar com 5 jogadores, né? Todos os jogadores tinham rating e jogadores da própria federação 4, né? Ele poderia jogar com até 5. Então tá dentro. E o número de títulos dos oponentes, 5. Ele precisava de 5 certinho. Deck fala, são 3 internacionais e 2 mestre feed, né? Então cumpriu o requisito aqui. E aqui, pessoal, esse 143D é um dos requisitos que eu venho tentando, me esforçando para conseguir, tá? Basicamente é o seguinte, esse número de federação, eu não lembro agora se tem um requisito mínimo, mas se tiver abaixo, tipo 2 ou 3, alguma coisa assim, né? Agora eu não entendi, tá falando que 15 federações e aqui 10. Tá, agora eu entendi. É que é o seguinte, tinha alguns jogadores estrangeiros que eles não tinham rating feed. Se eu não me engano, eram alguns jogadores lá, não lembro agora quantos. E aí é por isso que tá falando que são 10, né? Não sei, eu acho que era para ter número maior aqui, mas tudo bem. Não, a gente não utilizou essa regra, tá? Então, ele tá falando aqui número de federações, e só é contado o jogador efetivo se o jogador tiver o rating publicado, tá? Rating na feed publicado. E aqui está falando aqui que a gente teve um total de 26 jogadores que não eram, que possuem rating e que não são da Federação Brasileira, né? E aqui ele está falando o seguinte, né? Jogadores que não são da Federação Brasileira, da Federação Host, né? Da federação que recebe o evento, e tem um desses títulos aqui. E está dando 7, né? A gente precisa atingir o número 10 para poder o evento cair nesse requisito aqui, tá? Tem um pequeno errinho que, na verdade, é um erro / ajuste, né? Que a gente teve 8, tá? Esse número aqui é 8, na verdade. Por quê? A Fiorella, ela é mestre feed absoluto e mestre internacional feminino. Então, na hora de fazer a leitura, né? Isso aqui tudo é automático, esse arquivo aqui, tá? Ele foi gerado automaticamente. O software, ele não consegue fazer a leitura que a Fiorella, ela tem os 2 títulos, tá?
então teria que fazer manualmente ou teria que trocar lá no software o título da Fiorella, mas é uma pequena confusão que acontece aqui, tá? É no caso da Júlia Boredo, da Juliana Teral, elas também têm esse título internacional, que tem muito peso nesse programa aqui, tá? Mas o Mestre FIDE, ele é um título superior a esse, então fica num dilema, né? Qual título que vai usar? No final das contas, essas jogadoras, elas têm os dois títulos ao mesmo tempo, tá bom? Então é isso. E aqui tá os jogadores, tá exatamente o que eu fiz aqui, ó. O próprio software lançou o ajuste, né? Mostrou aqui os requisitos e fala, né, que ele precisaria, acompanhando o artigo 146B 2230, né? Quantos pontos que excedeu, né, do que era necessário? 0, né? Então ele fez exatamente o que precisava. Ele precisaria, foi requerido, né, que ele fizesse 7 pontos, ele fez os 7 pontos. E o Rate Performance 2450, que é o Rate Performance mesmo, tá bom? E aqui tem a assinatura do Ed Rosas, fez uma assinatura digital. A CBX, né, como federação aqui no Brasil, vai ter que assinar também, né? E aqui está falando, né, que esse arquivo, né, esse reporte aqui, ele não é válido, né, até que seja confirmado pelo comitê de qualificação, né? A gente vai submeter esse documento, né, para o comitê de qualificação, para que possa, de fato, constar ali, né, a questão da norma do Torsani. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Nós todos aí, a comunidade, né, do xadrez nacional ficou muito contente. Realmente é um brilho a mais, né, o evento poder entregar uma norma, tá? Tinha vários e vários objetivos, né, o evento. Então, é um evento de confraternização, um evento de intercâmbio, né? Tinha mais de 25 jogadores de outros países, né? Então, poder conversar ali com outras pessoas, ter aquele impacto da língua também, né? Eles estavam arranhando português, a gente estava tentando arranhar um pouco de espanhol também. Então, isso foi muito legal, esse intercâmbio, né? Muitas vezes a gente revê amigos, né? Então tem pessoas ali que eu só encontro quando eu vou no Sampa, né? Então é um pouquinho de tudo. E a cereja do bolo foi a sair a norma, né? Então o Torsani recentemente fez a primeira norma, agora fez a segunda, né? Ele está voltando aí para as casas dos 2.300 pontos, né? De repente começa a criar um ânimo a mais aí para poder se tornar, né, um mestre internacional, coisa do tipo. Beleza? Acho que é isso, gente. Vou encerrando por aqui. E comentem aí quem estava lá no Sampa, dá um salve aí. Ah, participei, eu fui lá assistir, joguei Sol Rápido, joguei Sol Blitz, né? O festival é bem grandão, então tinha outras atividades paralelas também. Quem ficou acompanhando de casa, na torcida, quem assistiu pelo canal do Perdomo, né? Os comentários. Vocês imaginavam que o Torsani poderia conseguir essa norma? Ficaram torcendo ali para o Navarro, para o Ferrari conseguir também? Conta um pouquinho aí para a gente. Beleza? Falou, pessoal. Até a próxima.